A energia da prosperidade cresce onde existe intenção, equilíbrio e disposição. Agosto representa a energia do equilíbrio entre aquilo que você busca e aquilo que constrói diariamente. O número 8 simboliza a conexão entre intenção e realização, mostrando que a abundância nasce da forma como conduzimos nossa vida. No vídeo de hoje, vamos trabalhar a energia da abundância para o mês que se inicia. Olá! É muito bom ter você aqui em nosso canal. Eu me chamo Andréia Rocha e vou te conduzir na prática de hoje. Antes de começar, é importante que você se inscreva e deixe o seu like. Assim, você será avisado toda vez que postarmos algum vídeo no canal. Peço também para hypar esse vídeo se essa opção aparecer. Agora, escreva nos comentários: agosto, mês de realizações. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas
que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado,
o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino
direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças
que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material.
O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe,
Eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez
que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária.
Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato.
Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador,
limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial.
A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe,
Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato.
Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial.
A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe,
Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato.
Divino Criador, limpa em mim toda memória de escassez que impede a verdadeira prosperidade de se manifestar. Purifique as crenças que me fazem duvidar da minha própria capacidade. Remova as energias negativas que se ligam a mim, desequilibrando minha vida material. Eu declaro que a energia da abundância está aberta e acessível. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. O poder divino direciona minhas ações. Minha intenção se alinha perfeitamente à minha realização. A riqueza encontra caminho direto até minhas mãos. Estou conectado à fonte da criação universal. Estou conectado à minha matriz essencial. A abundância se torna minha realidade diária. Assumo o controle da minha realidade material. O universo responde à minha vibração. Agosto abençoado, o mês da minha virada chegou. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato.